primeira questão que nós temos, pastor, é a seguinte: até que período haverá oportunidade de salvação? Essa pergunta ela vem exatamente por essa questão. A dúvida é se no período do milênio também haverá salvação. Então, pastor Epps, um primeiro lugar, né? É um prazer estar participando dessa live de número 182, quem diria, né? Já são muitas lives, né? Graças a Deus. Muitas aulas, né? E nós já falamos aqui algumas vezes sobre o milênio, mas sempre nós temos a nossa audiência, ela, claro, tem aquele público fixo que está desde o começo. A gente sabe aí os nossos irmãos que sempre estão comentando, muitos são professores, são alunos do nosso CETADB, pastores, né, que nos acompanham, mas sempre tem pessoas novas. Então eu acho interessante, se o senhor me permitir, só fazer antes de responder diretamente essa pergunta, fazer uma pequena introdução a respeito da nossa posição com respeito ao milênio, né? Com certeza. E nós sempre esclarecemos que, claro, quando você fala de milênio, existem aí escolas, né? Escolas, pelo menos 4 escolas que estudam milênio. A gente geralmente fala 3, né? Pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Mas, na verdade, são 4, porque o pré-milenismo ele se divide em 2. Se nós fôssemos citar, claro, fazendo um pequeno relato histórico sobre a doutrina milenista ou milenarista, se nós retrocedermos até os primeiros séculos, ali os primeiros 3 séculos, nós estudarmos um pouco a patrística sobre os pais da igreja, nós vamos ver que eles tinham uma posição que era conhecida como quiliasta, ou quiliasmo, né? A escola quiliasta, quiliai, né? Vem de quiliai, que é 1000, né? Por exemplo, esse termo está presente em quilograma, kilobyte, quilômetro, porque sempre tem a ver com 1000. Então, os primeiros pais, nos primeiros séculos, até o início do século IV, podemos dizer, eles criam um milênio literal. Eles eram quiliastas. Só que eles não debatiam, naquela altura, sobre questões tribulacionistas. Eles criam no milênio literal e criam na vinda de Jesus iminente. Com respeito à tribulação, eles não debateram essa questão, a verdade é esta. Então nós não podemos dizer, né, como alguém às vezes faz, de maneira precipitada, dizendo que havia já o pré-tribulacionismo ou o pós-tribulacionismo naquela época. Não. Isso foi sistematizado tardiamente. Agora, o milenarismo já existia. Por isso que os irmãos que são pré-milenistas e que se auto-intitulam pré-milenistas históricos, eles querem, na verdade, fazer aí eles querem... A tentativa deles é de recuperar o que era crido nos primeiros séculos. Só que eles aí introduzem forçosamente o pós-tribulacionismo, que aí isso não fecha, né? Não tem sentido. Então, nós somos diferentes do pré-milenismo histórico, nós somos pré-milenistas dispensacionalistas, porque nós somos pré-tribulacionistas também, e tem outras questões. Agora, fazendo um relato da história, então a primeira escola, nós podemos dizer que é o pré-milenismo, que hoje é conhecido como pré-milenismo histórico, mas eles acrescentam aí a ideia do pós-tribulacionismo, que não era uma realidade naquela época. A igreja não tinha debatido isso, os pais da igreja debatiam questões da Trindade, a dupla natureza de Jesus, mas nada sobre o tribulacionismo. Mas aí, a partir do século IV, Agostinho, que era simpatizante do método alegórico que floresceu lá em Alexandria, com Filo de Alexandria, Orígenes e também Clemente de Alexandria, que alegorizavam o livro de Apocalipse. Então Agostinho abraçou esse método de interpretação alegórico e ali surgiu
o amilenismo. Agostinho é o pai do amilenismo, porque o amilenismo ele não crê no milênio literal, ele espiritualiza a bel prazer o milênio, ele alegoriza o milênio. Os amilenistas eles fazem uma leitura de Apocalipse recapitulativa. Quando chega ali por volta do final do livro, capítulo 18, capítulo 19, eles começam a dizer que tem uma certa sequência, mas quando chega no capítulo 20, zera tudo, e eles dizem que agora ali não é mais a segunda vinda, é a primeira vinda. Eles defendem a segunda vinda no capítulo 19, só que no capítulo 20, quando Jesus já está aqui na Terra, eles começam a dizer que ali é a primeira vinda, porque eles defendem que o diabo já foi amarrado, né, que o diabo será amarrado. Então, é o amilenismo. Lá por volta do século XVIII, XIX, começou a florescer uma outra escola conhecida como pós-milenismo, que é uma escola bem parecida com o amilenismo, porque não crê também no milênio literal. O milênio seria um período indeterminado, porque os amilenistas e os pós-milenistas, eles alegorizam o milênio. Então, o milênio é um período indeterminado entre a cruz, entre a morte de Jesus na cruz e a sua volta. Só que os pós-milenistas, eles introduziram a ideia do progresso, de que o evangelho ia fazer com que o mundo fosse progredindo cada vez mais, na medida que o evangelho fosse pregado, o mundo ia melhorar, acabariam as guerras, haveria paz, e então tudo aquilo que está previsto para o milênio acabaria acontecendo e tal, porque o período ele é indeterminado, mas as promessas com respeito a esse progresso de que haveria paz e tudo aconteceria. Mas eles receberam um balde de água fria com as duas grandes guerras mundiais, né? A primeira entre 1914 e 1918, a segunda entre 1939 e 1945. Então, o pós-milenismo acabou perdendo destaque, e muitos pós-milenistas migraram para o amilenismo ou para o pré-milenismo. Só que o pré-milenismo ele acaba tendo aí esses dois enfoques que eu falei, essas duas escolas. O pré-milenismo chamado histórico, que em geral é pós-tribulacionista, e o pós-milenismo dispensacionalista, que tem relação, claro, com o a sistematização de John Nelson Darby no século XIX. Porque John Nelson Darby, ele, quando sistematizou a doutrina dispensacionalista, fez a separação de Israel com a igreja, como está na Bíblia, e também, claro, introduziu o pré-tribulacionismo nesse sistema. Então, hoje o sistema, o pré-milenismo dispensacionalista, está completo, porque nós somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, ou seja, nós cremos que Jesus vem antes do milênio, mas ele vem, sobretudo, antes do início do período tribulacional. Bom, só uma introdução, então. Não quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso aí, tá fechadinho. Aí eu vou responder a pergunta, então, para eu não ficar divagando. Não, mas essa questão introdutória é importante para aqueles que não têm noção. Às vezes o pessoal fala, mas o milênio não tem muita noção do porquê cremos no milênio literal. Então nós cremos que o milênio, conforme está lá em Apocalipse 20, versículos 1 a 7, por 6 vezes é mencionado ali 1000 anos. Então nós não temos permissão, ao contrário do que faz a escola amilenista, que é alegorista, porque segue, como eu falei, a escola de Alexandria, que acabou prevalecendo por toda a Idade Média, porque Agostinho era muito influente. Então, durante 1000 anos, durante toda a Idade Média, o amilenismo prevaleceu. E quando chegou no período da Reforma, eu tenho dito aqui também que os reformadores não tomaram tempo com o estudo de Apocalipse. Lutero não gostava de Apocalipse, Calvino escreveu vários tratados, vários comentários bíblicos, nenhum sobre Apocalipse. Então, como eles não tomaram tempo com Apocalipse, a doutrina, do ponto de vista tribulacionista, ela veio a ser sistematizada tardiamente,
somente depois da Revolução Francesa. Aí surgiram homens que fizeram esse trabalho, e aí começou a surgir o pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo, com John Nelson Darby, que sistematizou por último, mas não há tanta diferença de tempo assim entre uma escola e outra, porque muitos gostam de dizer isso. Em 1800 anos ninguém tinha falado sobre o pré-tribulacionismo. Pois é, também não se falou nada sobre o pós-tribulacionismo. O que existe, na verdade, é uma tentativa aí de forçar uma interpretação dos pais da igreja em favor do pós-tribulacionismo, que não é real, porque os pais da igreja, eles divergiam nessas questões e eles não chegaram num consenso, como no caso da Trindade, como no caso da dupla natureza de Jesus e outros assuntos, mas com respeito à tribulação, não. Então, nós cremos no milênio literal. E a pergunta do nosso irmão é a seguinte: até que ponto, até que período, né, da história haverá oportunidade de salvação? Nós afirmamos, biblicamente, que até o juízo final, até o estabelecimento do juízo final, haverá oportunidade de salvação, porque depois do juízo final, claro, a Bíblia diz que Deus fará novos céus e nova terra. É depois do juízo final que Deus fará novos céus, nova terra, ou a partir dali, né? Porque a Bíblia já diz ali que o céu e a terra fogem da presença de Deus, justamente porque isso é uma referência à destruição de céu e terra, porque Deus vai fazer novos céus, nova terra. Então, detalhando aqui rapidamente, nós podemos dizer que haverá oportunidade de salvação, primeiro, até o arrebatamento, sem dúvida nenhuma, né? Então, até o arrebatamento da igreja, nós estamos pregando o evangelho, porque o arrebatamento da igreja, ele põe fim à era da igreja. A igreja é arrebatada e o fim da era da igreja se conclui a era da igreja. Agora, é bom fazer um esclarecimento, porque alguns teólogos acabam aí dizendo que a era da igreja, o fim da era da igreja, também põe fim à era da graça. Ou seja, a porta da graça se fecha com o arrebatamento. Não é bem assim, né? A Bíblia não mostra. A Bíblia não apoia essa posição. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso e sempre ele oferecerá ao ser humano oportunidade de salvação. Quem lê Apocalipse com atenção, vê que os juízos que vão ser derramados nesse período têm como objetivo não apenas julgar os adoradores da besta, mas também oferecer aos seres humanos que estiverem na terra oportunidade de arrependimento. Tanto que você vê a ênfase, mesmo assim eles não se arrependeram, aí falando até dos adoradores da besta. Claro que eles serão adoradores conscientes da besta, vão receber o sinal da besta, então, claro, eles vão tomar uma decisão ali em favor do anticristo. Mas Deus, que é um Deus misericordioso, a Bíblia diz que Deus não tendo, de maneira geral, né, Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora em todos os lugares que todos se arrependam. Porque há determinado um dia, ele determinou que o seu filho, né, o justo juiz, ele julgue naquele dia. Então Deus determinou. Então haverá oportunidade de salvação até o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, nós temos dito aqui e reafirmamos que haverá oportunidade de salvação, porque Apocalipse 7 mostra uma grande multidão de salvos, haverá salvação no período tribulacional, e depois, no milênio, da mesma forma, os povos naturais que ingressaram no milênio, eles na verdade, podemos dizer que eles vão entrar ali como salvos, porque se lermos Mateus capítulo 25, 34, ali é claro, quando o rei diz aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, aqueles que forem absolvidos por ocasião do julgamento dos gentios, o julgamento das nações, que se menciona lá em Mateus 25, a partir do versículo 31, aqueles povos naturais absolvidos, só retomando então, o julgamento das nações, quando as nações comparecerem ali diante do Senhor,
para serem julgadas de acordo com o tratamento dispensado a Israel, aqueles que sobreviverem, é claro, porque isso será depois do Armagedon. No Armagedon vai morrer muita gente, os exércitos do anticristo ali vão ser mortos. Mas as nações sobreviventes, as nações vivas, elas vão ser julgadas de acordo com o critério que é o seguinte: o tratamento dispensado a Israel. É o que Jesus narra lá em Mateus 25, 30, 31 em diante, em que ele diz que o Senhor, quando vier em poder e grande glória, ele vai se assentar no seu trono e ele vai dividir as nações em dois grupos, as nações bodes e as nações ovelhas, e elas vão ser julgadas de acordo com o tratamento dispensado aos irmãos. Os irmãos aí representam Israel. As nações bodes representam as nações que se uniram ao anticristo contra Israel. Os representantes dessas nações, é claro, né? Porque é bom esclarecer que a gente, por exemplo, vive num país e não quer dizer que todos no Brasil tenham a mesma posição, mas o que prevalece é a posição para a política externa, a política internacional, é a posição daquele que está no governo, daquele que está no comando. Então nós temos que entender isso. O julgamento das nações vai julgar a questão do posicionamento da nação em relação a Israel. Mas dentro dessa nação julgada, claro, tem inúmeras pessoas que não terão tomado partido nesse sentido, pelo contrário, e essas nações, claro, as pessoas vão ser poupadas e vão poder ingressar no milênio. Claro, aquele que já entregou a sua vida a Jesus, ele ingressa já como salvo, claro, e vai ter muita gente que vai ser poupada, porque o critério é o tratamento dispensado a Israel, entra também na condição de povos naturais. E vão nascer pessoas também durante o milênio. 1000 anos, veja, quanta coisa que acontece num período de 1000 anos. Então vai nascer muita gente, vai ser necessário, evidentemente, que o evangelho seja pregado durante o milênio. Israel vai ter um papel de protagonista como povo natural, porque a Bíblia diz que de Sião partirá a lei. Israel vai finalmente exercer aquilo que Deus queria, conforme vemos lá em Êxodo 19, versículo 6, que Deus chamou Israel para ser um reino sacerdotal. Mas, irmão Ciro, a igreja não substituiu Israel? Não. A igreja é um sacerdócio real. Não vá confundir reino sacerdotal com sacerdócio real. A missão de Israel era uma missão centrípeta, para que as nações aprendessem com Israel, fossem até eles para aprender com eles. A missão da igreja é diferente. A missão da igreja é centrífuga. Ela vai ao encontro dos povos. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide ensinar as nações. Então nós somos um sacerdócio real. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe a teologia da substituição, que nós não apoiamos, que diz que a igreja substitui Israel, nós somos o Israel de Deus. Até certo ponto, eu até concordo, espiritualmente falando, nós assumimos um papel protagonista, no sentido de evangelizar, de fazer discípulos, mas o que Deus prometeu para Israel está de pé. A aliança abraâmica é uma aliança perene, é uma aliança perpétua. E Deus vai, no milênio, cumprir o que ele prometeu, com respeito à terra, com respeito à herança e com respeito ao trono. Com respeito à terra, Israel vai ocupar toda a terra prometida, que vai do Egito até o Iraque atual. Do Egito ao Iraque atuais, né? Porque, na verdade, Israel se estabeleceu como nação, mas ainda não ocupa toda a terra, todo o território que Deus prometeu. Isso só vai acontecer no milênio. E com respeito ao trono, o herdeiro do trono davídico, que é o Senhor Jesus, vai reinar literalmente. Isso está previsto na palavra profética e nós não temos permissão, por mais alguém pode achar isso uma coisa assim absurda, como pode, mas está na palavra profética, nós não estamos aqui para questionar, e sim para crer e esperar, aguardar, né, o seu cumprimento. Então, claro que de
Sião partir a lei, Israel vai ser protagonista, vai ter um papel cumprindo uma missão centrípeta, mas os povos que aprenderem com Israel vão, claro, levar o evangelho para o mundo todo, e a igreja também vai participar, não é? Porque a igreja, onde o Senhor estiver, estaremos com ele. Se ele vai reinar, a Bíblia diz: estaremos para sempre com o Senhor. Claro que já vamos estar glorificados, então nós temos que esperar, né? Não adianta querer passar o carro na frente dos bois para esperar, para ver como será de fato a nossa participação nesse reino. O fato é que nós vamos participar do reino, nós vamos ter posições no reino de Cristo, mas a Bíblia diz que isso ainda será revelado, né? A glória que em nós há de ser revelada, diz lá o fim do versículo 18 de Romanos 8. Então haverá, sem dúvida nenhuma, pregação até o arrebatamento, haverá também pregação, deixa eu ver aqui que eu avancei um pouco, haverá oportunidade, de salvação até o arrebatamento, haverá oportunidade de salvação durante o período tribulacional e haverá também oportunidade de salvação durante o milênio. E passar pelo milênio não garante salvação para ninguém no que tange aos povos naturais. A igreja já vai estar glorificada. Lembre-se sempre, haverá dois tipos de povos no milênio: os povos naturais e a igreja já glorificada. A igreja já não está mais sujeita à tentação, a igreja já vai estar glorificada, o pecado já estará ausente para o crente glorificado. Agora, os povos naturais, no caso do salvo, ele tem que perseverar até o fim. E aqueles que também forem evangelizados vão precisar crer, vão precisar se arrepender. Não é porque estão debaixo do reinado literal na terra de Cristo que a pessoa não precisa aceitar a mensagem do evangelho, porque a salvação ela nunca é imposta, a salvação ela é proposta. Quem crer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sempre de eterno. Então é para quem crê, não é imposto, é proposto. Então haverá sim pregação no milênio e oportunidade de salvação. E tanto é verdade que depois do milênio o diabo será solto por um pouco de tempo, e diz a Bíblia que ele vai conseguir enganar muita gente, porque haverá pessoas que, mesmo tendo passado pelo milênio, vão se desviar e irão após Satanás.